Anauê companheiros, Anauê companheiras, amigos e amigas, passam das 2 da manhã, o tempo que eu consegui aqui para fazer esse vídeo em relação ao 7 de setembro, as lições que devemos pegar desse 7 de setembro que participamos agora, que observamos também. Mas antes disso, eu gostaria de falar de duas coisas maravilhosas que eu recebi esses últimos dias. E além disso, né, vou mostrá-las aqui e comentar um pouco sobre elas. Primeiro, esse livro sobre folclore brasileiro, presente num companheiro cearense, mas que se encontra lá em Mato Grosso. O nome dele é Lucas Lacerda. Até colocou da dedicatória aqui, amigo Carlos Ribeiro, Anauê companheiro. Muito obrigado. Esse livro deve ser maravilhoso. Não li ainda, vou ler ainda, né? Mas, poxa, eu gostei desse livro aqui do Gustavo Barroso. Vou ler, minha família vai ler, meus filhos no futuro, meus netos vão ler também. Esse é algo que eu vou ler e preservar com muito carinho. Isso pode ter certeza. Muito obrigado, companheiro. Lembrando que esse nosso companheiro lá no Instagram tem a página João do Norte. Ele faz um trabalho sensacional. Eu sugiro que todos que assistam esse vídeo e possam lá curtir a página, acompanhar o conteúdo, façam isso, ok? Que é um conteúdo fora de série. Parabéns ao companheiro Lucas pelo trabalho desenvolvido. E essa coisa maravilhosa aqui chegou na tarde do dia 8, né, no caso ontem. Nós, os integralistas, o companheiro Jonas de Mesquita, do Rio Grande do Norte. Companheiro, li no mesmo dia, no caso à noite. Com certeza esse livro aqui vai ter resenha aqui nesse canal, viu? Sem dúvida, sem dúvida. É um livro maravilhoso. Companheiro, você destacou isso, companheiro Jonas, você destacou os problemas nacionais de uma forma tão simples, mas tão profunda ao mesmo tempo, autêntica, que dá gosto de ler. Dá gosto de ler. Maravilhoso, maravilhoso. Um livro que é para ter na casa de todo brasileiro, nas bibliotecas de toda a escola do Brasil, para que a mocidade, os jovens e as famílias despertem suas consciências. Companheiro, sensacional, meus parabéns. Que essa década seja muito frutuosa na produção de livros do gênero, né, sobre o integralismo. E muito bem, chegando ao ponto, né, quais lições devemos tirar para o 7 de setembro? Eu participei de 7 de setembro como observador e militante integralista, deixa bem claro, né? Militante integralista, porque muitos acham, participou da manifestação é bolsonarista. Eu não gosto desse termo. Eu não gosto desse termo porque quando se trata de termo bolsonarista, lulista, hitlerista, varguista, são termos idiotas para mim. E pior que eu vi gente na manifestação se vangloriando de ter esse nome de bolsonarista. Não se vanglorie disso não, porque você não pertence a ninguém. Você é um ser dotado de inteligência, de alma, de moral, ok? Então você não pertence a ninguém, ok? Você pertence a Deus, aliás, melhor dizendo. O que acontece é que o messianismo político, algo que eu vou tratar aqui, é tão latente, tão gritante, que as pessoas acabam se entregando a isso de corpo e alma. É lamentável. Lamentável, eu posso dizer em relação a isso. Mas, observando a manifestação e participando como integralista, vi seus prós e seus contras. Por quê? Como assim prós e contras? Nós integralistas devemos ter uma visão totalista da coisa. Bem, isso foi o que eu aprendi nesses 5 anos e pouco de estudo e militância integralista. Então, algo deve sair daí, né? Então, o que é que eu vejo, né? Prós. Começando pelas coisas boas, né? Chegarmos lá na manifestação, quando fomos identificados como integralistas, né? Quando viram esse vídeo, por exemplo, com Sigma, companheiros com máscara, com Sigma, botam com Sigma, vieram até nós, nos cumprimentaram, pessoas vieram tirar dúvidas, fazer perguntas sobre integralismo, distribuímos nosso material, que se juntássemos panfletos sobre o 7 de setembro, sobre o que é o integralismo, Manifesto de Outubro, o Código de Ética do Estudante, né?
que priorizamos aos jovens estudantes, aos quais ficaram muito interessados pelo tema, pelo código de ética, né, elaborado pelo chefe. Enfim, foi algo maravilhoso, eu gostei muito. As pessoas ficaram tão entusiasmadas quando tiveram contato com o nosso material, que teve até um rapaz que veio nos pedir mais material que tínhamos posse no momento, para distribuir entre seus amigos lá. E observamos um cara panfletou mesmo, né? E nem sabia o que era integralismo. Só pelo que viu lá no panfleto, para ter ideia, ele, né, sentiu o chamado, né, a contribuir também naquele dia. Então foi algo muito positivo. Algo muito positivo. Ok? Então, vejam. Em relação a isso, muito bom. As pessoas até vinham até a nós, não precisávamos mais ir até elas vinham até a nós para buscar material integralista. Crianças, senhores, senhoras, adultos, rapazes, moças, enfim. Foi um dia muito produtivo em relação à divulgação do integralismo. Isso é muito positivo para o Brasil, não digo nem para o integralismo não, mas para o Brasil. Agora, também a questão do hino nacional, as pessoas cantando com ardor de patriotismo nacional, o hino da independência, cânticos patriotas. Foi algo bonito de se ver. Quem não está acostumado a ver isso todo dia. Agora, seria bom, ao menos, se todo dia fosse assim, ao menos cada brasileiro colocasse na sua janela, na sua fachada de casa, a bandeira nacional. Já seria muito significativo. Essa direita que tem aí, e que foi participante ativa, que mobilizou, aliás, as atividades, as manifestações, pega muito exemplo dos Estados Unidos para lá, para cá, mas e não era o patriotismo deles, hein? Que eles, né, em filmes, em tudo, eles colocam bandeira. Se chegar nos Estados Unidos, a qualquer hora, fachada de casa de qualquer um deles lá, tem bandeira do país deles, nos Estados Unidos, em todos os cantos. E aqui? Então, estou dizendo que copiem as coisas dos Estados Unidos, não. Mas que tenhamos essa vergonha na cara, esse princípio de patriotismo para fazermos isso aqui no Brasil. É simples. Agora, os contras, né? Os contras, com certeza tem. Eu tenho muitas críticas em relação a esse dia. Os contras, vejamos. Gente, uma coisa que eu vou deixar claro, messianismo político. Mas foi podre isso, foi podre. As pessoas muito se vangloriam do título bolsonarista, como disse aqui no canal. Isso não é motivo de se vangloriar ou de achar isso algo bonito. Pelo contrário, isso é algo totalmente sem sentido. Totalmente sem sentido. E aí, o que acontece? As pessoas lá, mito, fazendo arminha, mito, e sei o que mais, né? Verdadeiro louvor ao Bolsonaro. Tem até música, não digo em louvor, né? Mas em homenagem ao Bolsonaro e tudo mais. Gente, pelo amor de Deus, ele é só um presidente de república. Então, ele não é um salvador da pátria, algo do tipo. Vamos acreditar menos em homens e mais em ideias. Eu não quero que acreditem em mim, né, nem mesmo no presidente Moisés Lima, que é o presidente da Integralista Brasileira. E nenhum dos integrantes, não quero que fiquem... vejamos... o sujeito vai ser ribeirista porque eu falei algo que é verdade? Não, ribeirista seria também outro nome ridículo, né? Mas eu não quero que acreditem em nós exatamente, eu quero que vocês acreditem em ideias essas que nos movem. Poxa vida, simples isso, é algo muito simples, mas que as pessoas estão perdendo noção. Essa é uma infeliz verdade essa. Então, vejamos, em relação a isso, é algo que foi um dos motivos pelos quais decidimos participar das manifestações.
Não é porque a gente apoia Bolsonaro, direita, ou seja lá quem for. É porque somos brasileiros, somos filhos desta pátria, deste solo sagrado. Queremos o bem do nosso povo. Queremos o bem do nosso povo. Então, fomos lá para, sim, espalhar, divulgar autêntico patriotismo. Simples. Simples. Eu não sei porque teve alguns, em relação, teve companheiros que foram mais do contra e tudo mais, enfim, compreendo, mas há uma unidade entre nós. E como integralistas que somos, temos uma visão totalista, como disse, totalista. Não unilateral, seja lá o que for, mas totalista. Que abrange o todo. E o que acontece aí, né? Teve pessoas que criticaram a nossa participação. Apoiar Bolsonaro. Ninguém vai apoiar Bolsonaro. Deixei isso bem claro. Agora entendam o que quiserem também. As pessoas que criticaram em relação a isso não são crianças. Parece que são sujeitos até mais velhos do que eu. Enfim. Nada contra essas pessoas, muito pelo contrário. Tenho respeito e admiração. Agora, enfim. Não quebra a cabeça com isso. Não quebra a cabeça com isso nem um pouco. Ainda em relação aos contras, né? Sair da questão do messianismo político. Questão do Supremo é o povo. Foi o slogan mais ridículo que eu já vi na minha vida. Um dos slogans mais ridículos. Porque para slogan ridículo, podem ter certeza que é só o que aparece. Só o que aparece no cenário da política atual. Mas Supremo é o povo foi um deles. O povo não é supremo coisa nenhuma. O supremo é Deus. E esses caras, essas pessoas que se vangloriam tanto de bradar a Deus, Pátria e Família, se esqueceram disso nesse dia. Não sei porquê. Vai ver, não sei, uma questão inconsciente talvez. Ou será porque sentiram mais poderosos do que Deus? Vamos parar e refletir em relação a isso. Refletir, apenas isso. Naturalmente, refletir. Refletir não faz mal a ninguém. Não dá dor de cabeça, não machuca, nada disso, nada disso. Até aprimoramento para o conhecimento. Agora, outra coisa também que eu fiquei, meu Deus do céu. Usurpar o 7 de setembro foi de lascar. Um termo bem cearense, isso foi de lascar. Foi de lascar mesmo. Intolerável isso, foi intolerável. Não dá para engolir isso. Pegaram o 7 de setembro como uma data política e não nacional. Tanto a esquerda como a direita. Eu não estou colocando a culpa disso no povo, não. O povo que participou delas. Muitas pessoas participaram por um princípio de patriotismo. Mal expresso, em muitas ocasiões. Mas por patriotismo. Isso é belo. Isso é belo. Eu conto isso como um pró, no caso. Como uma vantagem. Vantagem essa que eu destaco desde 18, nas eleições, com a eventual vitória do mito, né? Enfim. É isso. Que ali foi afirmado que mais da metade do povo brasileiro ainda tem Deus, Pátria e Família no coração. Ainda tem um patriotismo que foi, né, aflorado agora, nesses últimos tempos. Só que ele é mal expresso. Ele é mal interpretado, mal expresso. E às vezes as pessoas acham que o patriotismo é Bolsonaro, né? Nada disso. Patriotismo, o Bolsonaro vai um dia, o Brasil fica. Todos nós vamos um dia, o Brasil fica. O Gustavo Barroso deixou isso bem claro num dos livros dele, não sei se foi um livro ou foi um discurso dele, mas todos eu creio que já viram essa citação do Gustavo Barroso. Nós passamos, o Brasil fica. E aí? Quando o Bolsonaro morrer, o patriotismo vai morrer também? Então vejam bem isso aí. Refletir sobre isso também. Agora, eu particularmente preferia 1000 vezes, porque se for em questão de aglomeração, enfim, a Paulista, Copacabana, Fortaleza estava lotado de verde e amarelo.
Graças a Deus, isso é uma coisa boa também, né? Coitados das campanhas da esquerda foram lastimáveis, isso é negável também, né? Inegável, né? A campanha pró-Lula foi um lixo. Os petistas deviam ter vergonha na cara de... Se fosse um petista, eu nunca mais saia da minha casa com vergonha. Que desastre foi isso, gente. É isso, né? Fazer o quê? O jogo virou. O jogo virou. O jogo continua virando, né? Vamos ver aí. Então, eu preferi mil vezes que tivesse mesmo tido o 7 de setembro normal, desfile das escolas, dos militares. Eu acho aquilo ali lindo, me emociono sempre quando vejo aquilo. Quando marchava pelo liceu do Ceará, via os ex-combatentes da nossa gloriosa FEB, né, desfilando lá junto com os militares. Coisa maravilhosa. Maravilhosa. Mas que não tivemos esse ano para dar destaque a pautas políticas, de politiqueiros. E isso deixa a gente fulo da vida, né? Vamos dizer, em outras palavras, deixa a gente fulo mesmo, porque, puxa vida, 7 de setembro é data nacional, foi usurpada, foi verdadeiramente usurpada. Podem falar o que for aqui, ela foi usurpada, queira você ou não, concorde ou não, foi usurpada. Foi usurpada. É inegável isso. Pensemos mais no Brasil, no futuro do Brasil, e menos em políticos. Seja eles políticos ou politiqueiros, seja lá quem for. Pensemos menos nestes, que está para servir ao Brasil. Ao Brasil. E não servir a eles, mas eles devem servir a nós. Temos essa consciência. Parece que estão caducando, perdendo essa consciência. Estão se deixando idiotalizar, serem otários, né? Não vamos ser otários. Sejamos inteligentes. Ok? É algo fundamental para sermos bons brasileiros. Então, vejam. Na minha opinião, esse foi um dos principais contras, né? Pode ter outros aí, prós, contras que eu tenho esquecido nesse momento. Enfim. Agora as lições que podemos tirar desse 7 de setembro, né? Para finalizar o vídeo. Lembrando que, olhem, as críticas que recebemos em relação à nossa participação, eu vou dar 2 comentários em relação a isso. Primeiro, nós, integrantes, participamos, não para apoiar Bolsonaro, seja lá que político for, mas fomos por um princípio fundamental, despertar a cachola, sabe, a cuca, a consciência do brasileiro, daquele patriota que está ali por seu patriotismo inflamado, mas que inconscientemente se expressa mal esse patriotismo. Queremos que esse brasileiro expresse naturalmente, organicamente e de forma correta o seu patriotismo. Não por um político, mas por ideias. Que tenham Cristo e a nação, que tenham Deus, aliás, e a nação, acima de qualquer homem. Deixa bem claro isso. Deixa isso claro para muita gente aí. Estou cansado já de falar isso, mas enfim. Repeti isso 1000 vezes já. E repito 2000 vezes se necessário. Despertar as consciências. E fomos por um princípio, por uma lição que não é de qualquer homem, aliás. Nem mesmo do chefe Plínio Salgado. Eu não estou comparando a qualquer homem, não. Mas nem mesmo do chefe Plínio Salgado, mas primeiramente de Cristo. Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo e está entre nós. Está acima e entre nós. Ele veio para a salvação das almas. Ele não veio para salvar aqueles que já estavam salvos, aqueles que já estavam predestinados, né, à salvação, mas ele veio para salvar o pecador. Veio amando o pecador, não amando o pecado. Cristo veio para combater o pecado.
e como brasileiros, como cristãos, nos batemos por esse princípio cristão. Primeiro Cristo. Batemos por esse princípio cristão para, sim, entrar no meio daquelas pessoas que não vemos elas como inimigos do Brasil, aqueles que vêm, né, que expõem suas críticas, não vejam essas pessoas, não vejam esses tais bolsonaristas, que eu não gosto desse termo, já disse, né, não vejam esses patriotas, né, integralistas inconscientes um dia, que são integralistas inconscientes, eu assim espero, né, mas que basta que nós despertemos sua consciência, certo? Então, fomos ali, no meio deles, disseminamos nosso ideal de conscientização nacional e que Deus ajude. Se um brasileiro despertar sua consciência ali, foi vitória. Eu tenho essa mentalidade. Eu creio que muitos companheiros têm essa também. Se um cidadão daquele, no meio de todos aqueles, despertar sua consciência e lutar conosco pelo bem do Brasil, já foi válido. Já foi válido. Vitória. Vitória no combate. Vitória na batalha. Agora, se ficarmos no nosso meio, né, debatendo livros, seja lá o que for, não que isso não seja bom, mas se não formos para a ação e não mostrarmos que muitas coisas que há no meio desse tal patriotismo está errado, que precisa se conscientizar em relação a isso, não haverá nunca Estado integral, não haverá quarta humanidade, não haverá avanço no meio integralista, avanço esse, que não é nem pelo integralismo, mas sim essencialmente pelo bem de nossa pátria. Creio que essas palavras são bastante para entender essa situação. Fomos por um princípio cristão. Fomos criticados também em 2019, quando participamos das manifestações contra o STF lá na Praça Portugal, Fortaleza. Criticaram a gente também. Agora vejam, criticam tanto, que às vezes parece que não querem fazer nada. Criticar e ficar com o traseiro no sofá não ajuda não. Não ajuda não. Ou luta conosco, ou está do nosso lado, ou combate junto conosco, ou fica na ociosidade. Fica como o companheiro Jonas Mesquita deixou claro aqui na sua belíssima obra, ok? Fica no conformismo. E o integralista não pode ser conformista jamais. Jamais. Isso é um suicídio. Isso é um suicídio. Não sejamos conformistas. Não nos conformemos com a situação que está. Combatemos sim de uma forma saudável, natural e precisa, cirúrgica. Fomos ali, não nos arrependemos de ter participado. A cidadãos, a pessoas boas de família, que ainda tem no seu coração Deus, pátria e família, que há patriotismo, que até mesmo um integralismo que precisa ser despertado. É assim que pensamos, assim que imaginamos. Não somos inocentes ao pensar assim. Não estamos fantasiando nada. Isso é verídico, isso é real, severo. Acreditem se quiser também. Não vou obrigar ninguém a nada, a acreditar nas minhas palavras ou algo do tipo negativo. E outra coisa, usando a lógica também. Vocês acham que a probabilidade de um cidadão desse no meio de uma manifestação dessa, conhecer o integralismo, estudar, e também se compararmos com um petista, um antifa, que não quer diálogo, que quer violência na maioria das vezes, e quer confusão, quer balbúrdia. Vejam, não queremos baderneiros, galos de briga, marginais do nosso lado, não. Não queremos as nossas trincheiras vagabundos, ou seja lá o que for. Nós queremos cidadãos. Que fique bem claro isso. Vagabundos eu me refiro particularmente aos tais antifascistas. Eu conheço ou sei bem o que tem nesse meio. E é vagabundagem o que tem aí dentro. Doa quem doer. Se acharem ruim também, não é problema meu. Não pago minhas contas, enfim. Tô nem aí. É verdade. É verdade. Que seja. Há pessoas boas naquele meio. Não podemos ver aquelas pessoas que estavam na manifestação
como inimigos do Brasil. Agora, devemos ver sim, esses politiqueiros que usurparam o 7 de setembro, seja de esquerda ou de direita, mas esses politiqueiros que colocam os brasileiros um contra os outros, aqueles que financiam pautas imorais, desagregadoras da nossa pátria, esses sim devemos ver como inimigos, e esses devemos combater com ferocidade. Devemos sim. Agora, aquele brasileiro que está ignorante no cenário político, que não tem formação política, que precisa de uma tábua de salvação, de uma esperança, como, mais uma vez, me refiro ao livreto do companheiro Jonas, não digo uma salvação, mas ele diz uma esperança, pronto. Né? Ainda há esperança. Né? Temos que dar essa esperança ao povo brasileiro, que a mídia, principalmente a mídia, a política, o cenário político atual, tudo colabora para que o brasileiro perca suas esperanças e morra. Principalmente dentro de si, seja uma pessoa seja uma pessoa vazia, que não acredite em nada, nem mesmo em Deus. Então, por essas pessoas, por esses cidadãos de bem, de valor, de caráter, temos que lutar. Temos que ir, sim, essas pessoas e resgatá-las dessa situação ridícula que se tornou a política brasileira. Que Deus, Pátria e Família não seja apenas um lemazinho político qualquer, mas que também seja símbolo de idealismo, de honra, de caráter nacional, uma doutrina onde de fato se preserve os significados de tudo aquilo que envolve Deus, pátria e família. Essas são as lições, ao menos, que devemos tirar desse 7 de setembro. Ok, senhores? Então, muito obrigado pela atenção. Perdoe-me pela demora do vídeo também. Mas creio que, em referência a essa data, precisamos de algo mesmo que fosse mais profundo e cirúrgico. Algo mais profundo e cirúrgico do que esse vídeo, podem também acessar o vídeo do companheiro Moisés Lima, presidente da Frente Integralista Brasileira, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ok? Mas é isso, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, tudo pelo integralismo, tudo pelo bem do Brasil. Anauê.